Podeis tomar vossos assentos em nome de Jesus. E aqui eu quero pedir a graça da sua atenção, a honra da sua atenção, para que a gente possa meditar naquilo que o Senhor vai fazer nesse primeiro dia da campanha. Como eu disse, campanha no meio do povo de Deus é para nos dar vitória. Campanha no meio do povo de Deus é para dar vitória. Toda campanha estabelecida por Deus em Israel foi para dar vitória para o povo. Se teve alguma campanha que não teve vitória, é porque o povo não estava de acordo com a vontade do Senhor. Então hoje, nessa noite, essa campanha que se inicia hoje, inclusive, o tema da minha mensagem é uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus. Nós fizemos a leitura de um texto que se encontra na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11. E a primeira coisa que eu queria dizer aqui nessa noite para os irmãos é o seguinte: esse texto que nós lemos, que fala a respeito que pessoas venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam da espada. Esse texto faz parte de uma porção do capítulo 11, que a intenção do autor, presta atenção, a intenção daquele que redigiu a carta, a intenção do autor ao escrever a carta no capítulo 11, o propósito do capítulo 11 para a gente, para os leitores que aquele autor estava escrevendo, era demonstrar, evidenciar a fé. Observe, o propósito era ele demonstrar, ele evidenciar para os seus leitores que iriam ler ao longo dos anos, evidenciar a fé como um requisito indispensável na vida do crente. Então, o propósito desse texto que nós acabamos de ler é mostrar para o crente, mostrar para o servo, mostrar para o obreiro, mostrar para a obreira, mostrar para a pessoa que quer Jesus que é indispensável ter fé no Senhor. Então, o primeiro passo que nós vamos dar para agradar a Deus é ter fé no Senhor. O primeiro passo que nós vamos dar para agradar o Senhor, para fazer a nossa vida agradável diante dEle, é ter fé nele, na sua justiça, no seu amor, na sua bondade, na sua fidelidade, na sua misericórdia, na sua graça, no seu perdão. Então, a primeira postura é: eu creio no meu Deus. Quem crê em Deus não teme o mal. Quem crê em Deus não fracassa. Quem crê em Deus não é derrotado. Então, o objetivo dessa carta, no capítulo 11, é o autor demonstrar, através daquela galeria de homens e mulheres de Deus, e aqui Deus vai falar com você, que o requisito que eles tiveram para vencer, o texto diz, olha o que diz o texto, olha o que diz o texto que nós acabamos de ler. O texto diz, olha só que coisa tremenda, irmãos, os quais, está falando de muitos, os quais, pela fé, venceram reinos. Pela fé, praticaram justiça. Ou seja, quando o texto diz praticaram justiça, é que diante de Deus eles foram tidos como justos. Quem pratica justiça aos olhos de Deus é justo. Aí eu te pergunto, tu tem praticado justiça? Se tu dizer que sim, tu és justo diante de Deus. Então tudo isso é pela fé. Que mais? Fecharam a boca dos leões. Que mais? Escaparam do fio da espada. Que mais? Tiraram força da fraqueza. Irmãos, numa época de tanta fraqueza, de tanta calamidade, de tanta apostasia, de tanta heresia, nós temos que tirar força dessa fraqueza, e só tiraremos força da fraqueza por meio da fé. É isso que o autor está dizendo. Agora, de que maneira ele evidencia, você vai entender, eu vou chegar em Elias daqui a pouco, de que maneira ele evidencia isso? Fé, força, vitória, sucesso, progresso, usando exemplos de homens e mulheres como eu e você. Não teve um super-homem na terra, nem Cristo foi super-homem, ele foi homem. Não teve ninguém com qualidades exorbitantes, não. O texto de Tiago capítulo 5, meu pastor Gustavo, diz que eles eram homens sujeitos às paixões. Então não teve super-homem, teve homens e mulheres que creram e por crer venceram. Teve homens e mulheres que creram, e por esta fé que eles utilizaram, Deus os deu a vitória. Então não tem super-homem, não tem super-mulher, tem pessoas que usam da sua fé. É isso que o autor está dizendo. Então ele está evidenciando, através de homens e mulheres de Deus do passado, que marcaram sua história, e aqui é lindo, irmão, é lindo. Essa mensagem me impactou, Deus me revelou essa mensagem hoje, após o convite do pastor Gustavo, e eu tive todo o cuidado de preparar esse sermão com as palavras mais simples para os irmãos entenderem. O que o escritor aos Hebreus no capítulo 11 está querendo dizer é: teve homens e mulheres que venceram
as piores provações pela fé. Agora, não foi só pela fé. A fé é só o pontapé inicial. A fé é só o começo. O que fez eles vencer? A fé, sim, mas não foi só fé. Foi o que a fé causou neles. E o que essa fé causou na vida deles, pregador? Que fez eles vencer, que fez eles romper, que fez eles serem modelo, que fez eles entrar no cânon da Bíblia e ser exemplo para mim e para você no dia de hoje. É que através da fé, eles tiveram intimidade e comunhão com Deus. E essa intimidade, essa comunhão fez eles serem exemplo. Quando você olha para Davi, Abraão, Moisés, Samuel, Jó, Isaac, Jacó, Ezequias, Josafá, Cristo Jesus, Pedro, João, Tiago, Paulo, o que mais chama a atenção é que aqueles homens passaram pelo que passaram, mas não negaram a sua fé. Foram lançados nas arenas para ser teatro para Roma, mas não abriu mão da sua fé. Policarpo foi queimado vivo, mas não abriu mão da sua fé. Então a fé é o que vai fazer a gente ser vencedor, porque se eu e você tiver fé, a fé vai nos levar à intimidade, a intimidade vai nos levar à comunhão, e a comunhão é o que salta no meu coração nessa noite para dizer para você, vai te levar a desfrutar de Deus. A fé vai te levar à intimidade, a intimidade vai te levar à comunhão. O que é comunhão? Desfrute, é o desfrute, é você se possuir Deus, é você desfrutar Deus, beber da sua água, comer do seu pão. Então o escritor aos Hebreus está evidenciando que aqueles homens foram heróis, que aqueles homens foram vitoriosos por causa da fé. Mas essa fé não foi palavras, essa fé não foi teórica, essa fé não dependeu do sol e nem da lua, essa fé não dependeu da vitória e nem da derrota, essa fé não dependeu da circunstância, essa fé dependeu somente no desfrute da pessoa de Deus. Então o escritor aos Hebreus, ele deixa isso bem claro. Agora, duas coisas que me chamam a atenção. No capítulo 11, ele diz que a fé, observe coisa linda. No capítulo 11, ele diz assim, essa fé, ela é operante e gloriosa. Isso aqui Deus me revelou, fiquei maravilhado. A fé é operante e é gloriosa. Por quê? A fé opera na tua vida e traz glória. Então, ela é operante e ela é gloriosa. Sabe o que significa isso em miúdos, uma forma mais simplória para você entender? É que a fé que Deus te dá, ela traz glória para a tua vida. A fé que Deus te dá, ela traz recompensa para a tua vida. A fé que Deus te dá, ela traz um galardão, um salário. Você pode crer e saber que não vai ficar somente na fé. Vai consumar, vai concretizar. Abraão disse para Deus, pode um homem de 100 anos ser pai? Uma mulher de 90 anos estéril ser pai? E o Senhor falou assim, Abraão, no tempo de uma gestação, ela vai carregar o fruto dos teus lombos no colo. Porque ele criou lá atrás em Gênesis 12. Deus cumpriu, depois de alguns anos. Então a fé é operante e gloriosa. Agora a fé, para os irmãos entender, a fé, o escritor diz que a fé é o firme fundamento. E aqui eu fiquei, meu Deus do céu, parei assim na hora que eu estava estudando. Nem deu para fazer uma exegese porque foi rápido, mas eu fiquei maravilhoso. Quando a Bíblia está dizendo, estou dizendo que a fé é um firme fundamento, daqui a pouco a gente chega em Elias. É porque a fé é o alicerce, é a coluna, é o sustento, que se baseia tudo na nossa vida com Deus, irmão. Interessante que a visão do mundo de fé, dos rappers, dos funkeiros, dos pagodeiros, é o seguinte, Deus se agradou de mim e me abençoou. Essa é a visão do mundo. Deus me abençoou. O carro, a casa, a conta bancária, a roupa de grife, o dinheiro para pagar o melhor restaurante, o dinheiro para se hospedar no melhor hotel. Para o mundo, esse é o objeto da fé. Esse é o objetivo da fé. Para a gente, não. Está tudo dando errado. O inimigo está bramando. As coisas estão totalmente contrárias, mas a gente continua crendo. Porque a fé não é circunstancial. A fé não é aquilo que os olhos veem. Nem tampouco que os ouvidos ouvem, nem tampouco que esse coração sente. A fé é a certeza, é um fundamento. Você está fundado na fé, independente do que aconteça. Então a fé é o firme fundamento. Agora, por que ela é gloriosa? Porque ela é a prova. Firme fundamento e a prova. E aqui é coisa linda. O que é prova? É evidência. O que é prova? É comprovação. O que é prova? É manifestação. Se eu dizer para a igreja, eu tenho um telefone, eu tenho um smartphone, cadê a prova? Está na minha mão.
Sabe qual é a prova da tua fé? É aquilo que tu vive. Sabe qual é a prova da tua fé? É aquilo que Deus te faz viver. Sabe qual é a prova da tua fé? É o que Deus tem manifestado dentro de você, através de você. A prova dessa fé na tua vida é o que tu está vivendo, irmão. Com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro, triste ou alegre, vencendo ou perdendo. Tu está aí caminhando, buscando. Então você está fundamentado e você está comprovando que tem um fundamento caminhando com Cristo. Isso é maravilhoso. Segundo, os que fizeram uso da sua fé tiveram testemunho para contar. E aqui é muito triste, é muito triste. É maravilhoso, eu já fiz isso algumas vezes, é maravilhoso você fazer utilização da vida de alguém que venceu. Isso é maravilhoso. Eu acabei de citar, nós estamos fazendo uso da vida desses homens. Nós estamos fazendo uso dessa galeria de Hebreus capítulo 11. Ninguém viveu o que eles viveram. Sim ou não? Não. Alguém aqui fechou boca de leão por esses dias? Leão mesmo? Alguém aqui passou pela espada e Deus livrou? Alguém aqui ficou em caverna, escondido? Não. Mas nós estamos citando o que eles viveram. É maravilhoso você fazer uso do que Davi viveu, do que Moisés viveu. É maravilhoso você dizer para alguém, em um momento de tristeza, irmão, Deus vai abrir esse mar, porque Deus usou Moisés para abrir o mar, e não foi com a palavra dele, não foi com a palavra de Deus, então Deus vai abrir. É maravilhoso, mas mais maravilhoso do que isso, é você ter experiências com Deus na sua própria vida. Os que fizeram uso dessa fé operante e gloriosa, venceram e tiveram testemunho para contar. Então, nesse primeiro dia da campanha, uma vida que agrada a Deus, você vai começar a agradar a Deus quando você tiver fé, e essa fé vai operar na tua vida um milagre, e esse milagre vai ser testemunho para você contar, para você evidenciar as coisas de Deus. Agora, terceiro, nessa introdução, esses que fizeram uso da fé, avançaram a um nível tão grande de excelência. Isso aqui é maravilhoso, o pastor falou aqui, eu peguei na hora para mim. Eu peguei na hora que o pastor falou isso. Essas pessoas de Hebreus 11, de toda a Bíblia, mas Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, que o autor chega a dizer, que mais eu falarei de todos os demais? Se fosse falar de todos os heróis, não teria tempo. Essas pessoas usaram tão bem a sua fé, essas pessoas viveram tanto da sua fé, essas pessoas absorveram tanto a fé, que elas alcançaram um nível tão grande, que o escritor aos Hebreus, no verso 38, diz assim, os quais, você leu comigo, o mundo não era digno deles. Quando a gente se apega à fé, quando a gente vive pela fé, e quando essa fé gera fruto na gente, Deus olha lá do céu e vê, o mundo não é digno dele, o mundo não é digno dela, o mundo não é digno dele, o mundo não é digno dela. E o que significa isso, pregador? É porque se o mundo não é digno de nós, é porque nós não vamos ficar neste mundo. Se o mundo não é digno de nós, é porque aqui não é o nosso ponto final. Se o mundo não é digno de nós, é porque a nossa vida não acaba aqui. Tem uma cidade alicerçada, tem um fundamento maior, tem uma recompensa, tem uma moradia eterna. Então talvez a recompensa para mim seja o que meus olhos estão vendo. Mas Deus olha lá de cima e Ele olha mesmo. 1 Crônica 16 diz que os olhos do Senhor estão atentos aos justos. Deus olha lá de cima e quando alguém está em fé, rompendo em fé, agradando a Ele, Ele olha e Ele fala assim, meu filho, aguenta mais um pouco, porque o mundo não é digno de você. Minha serva, aguenta mais um pouco, porque o mundo não é digno de você. O mundo não é digno de vocês, e é por esse motivo que eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, mas eu voltarei e vos buscarei para onde eu estiver eu, estejais vós também. Crede em Deus, crede também em mim. Então, uma vida que agrada a Deus, faz você não ser digno para o mundo e muito digno para Deus. Segundo ponto. Agora vamos entrar no Elias. O que fez Elias agradar tanto a Deus? Apesar que Elias é um ícone da fé. Elias, é dito aí pelos teólogos, principalmente no nosso meio pentecostal, é o leão dos profetas. Elias é o ícone dos profetas. Se você pensa em um profeta poderoso, você pensa em Elias. Ele estava lá no Monte da Transfiguração representando o colegiado profético.
João Batista veio no poder e na unção e no espírito de Elias. Elias foi o precursor. Por que Elias agradou tanto a Deus? E eu aqui peguei 3 pontos dessa passagem que nós acabamos de ler, desse desafio de Monte Carmelo, nós estamos aqui em Monte Carmelo. Eu peguei 3 coisas que me chamou a atenção quando o Senhor me fez um paralelo entre a galeria dos heróis da fé e Elias. Por que Elias agradou tanto a Deus? Primeiro, através dos relatos de Elias, você observa por que ele agradou a Deus. Engraçado que Elias não é muito mencionado na Bíblia. A biografia de Elias é bem restrita, bem curta. São poucos capítulos para destrinchar a vida de um profeta, diferente de Davi. Davi é o homem mais citado da Bíblia. Nem Jesus é tão citado na Bíblia como Davi. Cerca de 1.100 e lá vai fumaça de citações de Davi na Bíblia. Mais citado do que o próprio Messias. Mas Elias não. Sua vida foi reduzida. Os relatos da sua vida foram reduzidos. E o que a gente pode aprender que Elias agradou a Deus? Primeiro, eu já falei para vocês que é a fé. E Tiago faz esse paralelo. Tiago fala assim, olha só, Elias orou e o céu fechou. Elias orou e o céu abriu. Se o céu fechou na oração de Elias, se o céu abriu na oração de Elias, é porque ele creu. Se o céu fechou, é porque ele creu. Se o céu abriu, é porque ele creu. Então, creia. 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 Agora, o que chama atenção na vida de Elias? Primeiro, uma vida, olha só, é difícil que eu estou falando aqui para mim, para você também, mas não é impossível não. Não porque crê. É impossível pelo que não crê, mas porque não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Primeiro, Elias tinha uma vida, isso aqui não é segredo, nem mistério para ninguém. Elias tinha uma vida totalmente, observe, totalmente. Quando eu digo totalmente, é porque a vida dele estava entregue. Entregue. Agora eu vou te explicar o que é entregue, que Deus falou comigo, que eu estou procurando viver. Elias tinha uma vida totalmente, 3 coisas, separada, não tinha mistura com Elias, não tinha patota com Elias, não tinha falsas amizades com Elias, não tinha muitas pessoas com Elias, não tinha muitas companhias com Elias, ele era separado. Segundo, ele era submisso. Deus falava no céu, ele fazia na terra. Terceiro, ele era disponível. Tem muito profeta aí que diz assim, eu sou homem de Deus, sou separado para Deus, eu sou submisso a Deus. Deus quer usar? Não, Senhor, ali não, Senhor, ali não. Deus quer que vá lá? Não, ali não, Senhor. Deus quer que... Não, ali não. Então não está de acordo. Tem que ser separado, tem que ser submisso e tem que estar disponível para Deus. Elias tinha uma vida totalmente separada, submissa e disponível. Agora, vamos explicar? Vamos? O que é separado, submisso e disponível? É fácil? Alguém pode levantar a mão e falar, é fácil? É fácil? Não. Separar não é fácil. Se submeter à vontade do Senhor, não é fácil. Ficar disponível para Deus, abrir mão do futebol, da novela, do passeio, dos prazeres, das realizações, dos desejos mais íntimos da nossa alma, para ficar disponível para o Senhor, é fácil? Não é fácil. Isso requer o quê? Isso requer esforço, ânimo, coragem e o último, o pior de todos, resistência. Para você ter uma vida separada, submissa e disponível, você tem que ter ânimo, esforço, você tem que se esforçar. Você tem que lutar. Você tem que lutar contra o homem do espelho, que é você. Você tem que ter coragem, porque Golias, o leão, o urso, o exército inimigo, o vento, o mar, o barulho vai vir. Você tem que ter coragem. E você tem que resistir aos ataques. Tem que resistir às afrontas. Tem que resistir às vergonhas, às pedradas, às perseguições. Então Elias tinha uma vida totalmente separada, submissa e disponível, porque ele tinha coragem, porque ele se esforçava, porque ele confiava, porque ele resistia. E por se tratar, olha só, por se tratar de uma vida com Deus, olha só, por se tratar de uma vida com Deus, o que eu estou falando aqui é vida com Deus, é algo íntimo, individual e intransferível. Ninguém pode te ajudar nesse desafio.
Pastor Gustavo não vai poder te ajudar a você ter uma vida que agrada a Deus. Ele vai te ensinar, ele vai pregar, ele vai orar, ele vai estar aqui para fazer um gabinete com você, mas só você vai determinar se a tua vida vai agradar a Deus, porque uma vida com Deus é intransferível, é individual, é íntima. É eu que luto por mim, é você que luta por você, e nós dois, quando estiver junto, lutamos junto. Você luta pela sua família, eu luto pela minha. E quando a gente está junto, nós lutamos junto pelas famílias, igual o nosso irmão estava orando pela nação, a gente orou junto. Primeiro, Elias tinha uma vida totalmente separada. Segundo, o que fez Elias ter sucesso na sua vida com Deus e ter sinais, prodígios e maravilha, e aqui é maravilhoso, você está disponível para você também, irmão. Não foi só Elias que operou milagre, não. Nós operaremos milagres se cremos. Segundo, primeira coisa que eu observo nessa oração de Elias, olha o que diz o versículo 36, a parte final. Elias então orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel. E aqui está o segredo da nossa vitória, aqui. Primeiro, ele evidenciou a natureza e a identidade de Deus. Porque se eu digo, eu creio, sim, eu creio, mas eu creio em quem? Qual é a natureza do Deus que eu creio? Qual é a sua identidade? Qual é a natureza do meu Deus? Você conhece a natureza do seu Deus? Você conhece os predicados do seu Deus? Os atributos do seu Deus? A onipotência, a onisciência, a onipresença, a emanência de Deus, a transcendência de Deus, a infinitude, a perfeição, o poder. Então você tem que conhecer a natureza do seu Deus, para que a sua fé venha a ser aperfeiçoada. Você tem que conhecer a identidade do teu Deus, porque o diabo vai vir te tentar na identidade do teu Deus. Senaqueribe, quando afrontou Ezequias, ele falou, sabe o quê? Esse texto estava passando pela minha vida esses dias. Quando ele afrontou Ezequias em Judá, ele falou assim, olha só, Ezequias, foi o próprio Deus de Israel que entregou vocês na minha mão. Já pensou se Ezequias não conhece Deus? Ele ia acreditar. Mas Ezequias falou assim, negativo, Senaqueribe, negativo. Pegou a carta e levou para o templo e ofereceu ao Senhor. O Senhor falou assim, Ele falou que fui eu que entreguei Jerusalém na mão dele? Pois assim diz o Senhor a Ezequias e a toda Judá, não entrará na cidade, nem levantará contra ela flechas, mas pelo caminho que veio, voltará. O teu inimigo vai te confundir, vai tentar te confundir a respeito da natureza e da identidade do seu Deus. Então, na oração, Elias diz, Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel. A natureza de Deus, a identidade de Deus. Por quê? Porque é tão lindo. E aqui Deus me falou uma coisa que eu fiquei demorando para meditar. Você sabia que tem pessoas que marcam o coração de Deus? Sabia? Abraão marcou tanto, aquele relacionamento com Abraão marcou tanto Deus, que ele se intitulava o Deus de Abraão. A vida de Isaque marcou tanto Deus, que ele falou Deus de Abraão e Deus de Isaque. A vida de Jacó foi tão benigna diante dos olhos do Senhor, que ele falava Deus de Abraão, Isaque e também de Jacó. A vida de Davi foi tão linda com Deus, que ele falava assim, Deus de Davi teu pai. Quando Ezequias está doente, em Isaías 38, e ele chora virado pela parede, pedindo a graça, pedindo a misericórdia, e Deus fala assim, no versículo 5 do capítulo 38, Deus fala assim, volta lá Isaías, a Ezequias, e diz assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Tinha necessidade dele falar isso? Não, era só ele falar assim, diz o Senhor, ele já ia saber quem é. Mas ele fez questão de falar, Deus de Davi, teu pai. Porque a história de Davi foi um marco com Deus. Então, Elias está fazendo uso da natureza e da identidade de Deus. Segundo, Elias usa, olha só que coisa linda, irmão. Você acha que só o fato de você ser crente é pouca coisa? O mundo está nos acusando, debochando de nós, lá vai o crente, lá vai isso, lá vai aquilo, lá vai o maluco, imita nossas línguas estranhas, imita os dons que Deus nos usa, o mundo está escandalizando, e você acha que você ser crente é pouco? Não é não, porque quando Elias orou, olha o que Elias está dizendo para Deus, olha o que Elias está dizendo, Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e agora, e que eu sou teu servo, eu
sou teu servo, eu te sirvo, eu te adoro, eu sou fiel, eu estou no altar, eu estou em obediência, a minha vida é tua, eu sou teu. Então, Senhor, tu és Deus do céu, de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas eu que estou aqui na frente da peleja, sou também teu servo. Eu tenho vida contigo. Então, em primeiro lugar, saiba da natureza e da identidade do teu Deus. Segundo lugar, faça uso da sua vida e da sua conduta. A sua vida e a sua conduta é uma ferramenta espiritual. Salmo 34 ao Salmo 37 diz que os passos dos justos, quem é que confirma? É o pastor? É o ministério? É quem? É o Senhor. É o Senhor que tu vai caminhando e vai confirmando. Esse tem vida comigo. O pastor falou de Enoque. Caminhou tanto com Deus que Deus falou assim: chega de terra, chega de corrupção, chega de pecado, vem para a glória, vem estar perto de mim, vem desfrutar aqui comigo. Então Elias faz uso da sua vida, da sua conduta. Senhor, tu és Deus do céu, de Abraão, Isaac e Jacó, mas eu sou teu servo. E terceiro, não basta conhecer Deus. Essa mensagem aqui é muito profunda, irmão, para mim. Não basta conhecer Deus e saber a sua natureza. Os teólogos aí conhecem, faz livro e não vive. Não basta fazer uso da sua vida e sua conduta. Tem que ter o terceiro, que está aqui no texto. Olha o que Elias diz por final. Manifeste hoje que tu és Deus de Israel, que eu sou o teu servo, vírgula. A última frase da oração de Elias. Depois Deus já responde de imediato. Qual foi a última frase? Terceiro tópico. E que conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Primeiro, tu és Deus, eu te conheço. Eu conheço você, Senhor. Eu conheço o Senhor. Tu és Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ele está falando que é o Deus da aliança. Segundo, eu sou teu servo. Eu vivo na tua presença. Eu estou diante de ti. Tu me conheces e eu te conheço. Mas o terceiro, Senhor, responde à minha oração. Responde ao meu propósito. Responde a este voto. Porque eu fiz tudo conforme a tua orientação, a tua palavra. Quando você conhecer a natureza de Deus, quando você andar com Deus e quando você fizer a vontade dele pela palavra, ele te responde. Aí diz o texto, já encerrando. E conforme essas coisas eu fiz todas estas coisas, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo veja que tu és Deus e que tu fizeste o teu coração tornar para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e também lambeu a água, o que vendo todo o povo só reconheceu. Meu Deus, que coisa tremenda agora aqui. Nem estava pensando nisso. Elias conhecia Deus, sabia quem era Deus, sabia que Deus ia responder, mas o povo só creu depois que viu o sinal. Está entendendo onde Deus quer te levar? Tu vai ver a glória dele sem ele manifestar nada. Tu vai ver o sinal dele antes que aconteça. Tu vai ver a mão dele agindo no braço do Senhor. De Isaías 51, tu vai ver o braço dele passeando na terra, sem ele te mostrar nada. Isso é vida com Deus. Isso é vida que agrada a Deus. O mundo quer ver o tsunami, o relâmpago, o terremoto. Nós não precisamos ver Jesus fazer nada disso. Ele já ministra ao nosso coração que ele é Deus. Terceiro, a resposta de Deus é a manifestação da sua glória. Deus, meu Deus, isso aqui é muito forte, meus irmãos. Olha só, isso aqui me pegou, pastor. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Deus, isso aqui é até difícil de falar. Deus não responde ao profeta. Meu Deus. Deus não responde ao profeta propriamente por causa do profeta. É tão duro quando alguém fala, eu sou profeta, pelo amor de Deus. Se tu é profeta, tu não é profeta no teu nome. Se tu é um homem de Deus, tu não é homem de Deus pela tua própria força. Não é porque tu ora que Deus vai responder. Não é teu predicado, não é tua qualidade, são os teus valores, é Ele. Deus não respondeu Elias e manifestou a sua glória propriamente por causa de Elias, ainda que ele tinha crédito com o Senhor. Não. Deus revelou a sua glória, manifestou o seu poder, porque o propósito de Deus estava sendo concluído através da vida dele.
Não foi por quem ele era. Não, nunca vai ser pelo que eu sou. Já pensou se fosse pelo que eu sou? Não é. Deus respondeu Elias porque, primeiro, estou encerrando, Elias reconheceu a sua natureza e a sua identidade. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus respondeu Elias porque Elias fez uso da autoridade que Deus lhe havia lhe dado. Eu sou teu servo. Deus respondeu Elias também porque ele fez tudo conforme a palavra. Mas tudo isso não foi suficiente para Deus descer com fogo. Deus só desceu com fogo respondendo à oração de Elias, porque a sua plena vontade, a sua vontade soberana, a sua vontade perfeita, boa e agradável, tinha sido concluída através dele. Já que a minha vontade perfeita, agradável e boa foi concluída, eu respondo. Eu respondo, com fogo, é com fogo, é com as muralhas caindo, é com a muralha caindo, é com Golias no chão, é com Golias no chão, é com Senaqueribe perdendo 185 mil homens, é com Senaqueribe perdendo 185, é com o mar vermelho engolindo os egípcios, é com o mar vermelho engolindo os egípcios, é com Gideão matando 32, mais não sei quantos homens, com 300 homens, quando o propósito de Deus é concluído, ele responde, e ele disse. E qual era o propósito do pregador? Encerrei aqui. No final da oração de Elias, Elias fala. Ele fala assim, Senhor, para que o povo veja que eu sou profeta. Foi isso que ele falou? Não. Para que este povo veja. Observe, Deus manifestou a glória dele através do fogo, porque o propósito era para o povo ver. O propósito do fogo não era para Elias saber que ele era profeta. Não. O propósito do fogo é para que o povo veja. Por isso que Elias falou assim, para que este povo veja que tu és Deus. E que tu tornou o teu coração para trás. Por que Elias disse isso? Porque Israel estava apostatado da fé. Israel estava em pecado e idolatria, adorando a Baal e a Zera. Israel tinha esquecido ao Senhor, já não adorava o Senhor. Então Elias falou, Senhor, manifesta a tua glória hoje aqui nesse Carmelo. Manifesta a tua glória hoje no alto desse monte. Manifesta o teu poder como nunca tu fez na terra. Por quê? Para que esse povo veja que tu és Deus e que o teu coração está aberto para arrependimento. Aí Deus falou assim, então tá bom, Elias, eu vou cumprir a tua oração. Reconheceu a minha santidade, a minha graça, fez uso da tua autoridade, cumpriu toda a minha vontade e entendeu o meu propósito. Se coloque de pé nessa noite. Uma vida que agrada a Deus começa na fé e termina em milagre. Uma vida que agrada a Deus começa na fé e termina em testemunho. Uma vida que agrada a Deus começa na fé e termina na tua trajetória até o final, quando Jesus te chamar. Reconheça o seu Deus, conheça o seu Deus, faça uso da sua conduta. Irmãos, se você andar com Deus, faça uso dessa caminhada. Se você andar com Deus, faça uso dessa autoridade. Levanta a tua mão, levanta o teu dedo, levanta a tua voz. Se você andar com Deus, obedeça a sua mensagem. E Ele te dará testemunhos para você testemunhar. Amém?